Janela do Céu. Voltamos com o nosso programa Janela do Céu, ouvindo aqui o relato do nosso irmão Marcelo Escobar, de Santa Cruz do Sul, sobre sua vida, né? Que o Senhor tem feito, como o Senhor resgatou ele, né? De uma vida de envolvimentos, né? Com vícios, frustrações emocionais, tudo que todos nós e que você também pode ter passado, pode ter vivido ou está passando, né? Mas o Senhor, Ele tem o poder de transformar um coração, de transformar uma vida. Então, gostaria que o irmão continuasse, né? Relatar naquele momento em que a irmã, né? A sua prima trouxe, então, esse irmão para fazer essa oração, né? E compartilhando também coisa tão simples, né? Que esse trabalho, como é importante da oração nos hospitais, ou convidar o irmão para ir lá fazer uma oração naquela pessoa, porque depois nós não sabemos qual é o plano que Deus tem com aquele irmão, com aquela pessoa que está naquele estado, né? E nós precisamos sempre estar dispostos a realizar esse trabalho, porque o Senhor, Ele quer de nós nessa disponibilidade, né? Amém? Amém. Então, a minha prima, né, que no caso conseguiu, que é a Elisângela, agora estão em Farroupilha, como presbítero, lá cuidando da cidade, lá, né? E ela conseguiu entrar em contato com o irmão de Lajeado, e o irmão ligaram para a mãe, né, perguntaram para mim se eu aceitava uma oração. E até aquele momento eu tinha saído da UTI e estava no leito, estava no quarto. E aí tinha como chegar lá, né, alguém. E o Senhor enviou o irmão lá, e naquele momento eu estava com o meu coração muito quebrantado, né, porque foi um acidente, né, que eu sofri assim muito doloroso, tanto na carne, né, quanto psicologicamente. Então, aquele momento assim eu estava praticamente zero, né, que é como o Senhor quer que a gente chegue, né. Eu estava no zero naquele momento. Então, o Senhor enviou esse vaso lá e Ele fez a oração comigo. E a partir daquele momento, assim, o Senhor começou a operar tão fortemente que, em questão de 1 mês e meio, eu estava em casa já, né? Para quem sofreu um traumatismo craniano, em 1 mês e meio estar em casa já, isso é só uma obra do Senhor. Isso não existe um médico, né, dizer, não, foi nós que demos um remédio para ti, que te curou com mais rapidez. Não teria como acontecer isso, porque foi o próprio Senhor, né, começou a operar, porque, como o Senhor diz lá em Jeremias, né, que Ele já tinha escolhido, e o Senhor escolhe os vasos dele, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então eu comecei a usufruir já da bênção do Senhor a partir daquele momento. Então, em 1 mês e meio eu estava em casa, e depois a minha prima veio fazer uma visita junto com a minha avó e me trouxe um presente muito abençoado. Ela me trouxe um presente, um para mim e um para minha mãe. Ela me trouxe uma Bíblia, né, que até então eu só conhecia de ouvir falar, né, da Bíblia. Eu nunca tive uma Bíblia, nunca coloquei os meus olhos numa Bíblia, até aquele presente momento. Ela me trouxe aquela Bíblia, escreveu ali uns versículos, né? Me trouxe um material, trouxe umas orações para mim, trouxe alguns CDs para mim, né? E ali ela fez algumas orações comigo, perguntou para mim se eu aceitaria que viesse alguns irmãos lá em casa para compartilhar da palavra com nós, comigo, com a minha família. E eu aceitei, né? Então, mas daí passou alguns dias assim, até que esses irmãos viessem, né? Até que eles fossem lá em casa. E um dia eu estava no meu quarto, daí eu comecei a abrir a Bíblia, né? Devagarzinho, né? Sem muita intimidade. Comecei a ler aquelas orações. E aí um dia eu tinha 2 CDs que ela tinha me dado. E eu sempre gostei muito de música alta, assim. Eu tinha um aparelho de som assim na época muito
muito forte, sabe? Que eu gostava de escutar e que a vizinhança toda escutasse também, né? Então, aquele dia o Senhor me constrangiu, né? Porque eu estava com aquele CD ali e o Senhor dizia lá no meu íntimo, né? Coloca esse CD para te ouvir. Coloca esse CD para te ouvir. E eu peguei e coloquei aquele CD, né, para mim ouvir, mas coloquei bem baixinho, né? Com medo que alguém pudesse ouvir, né, aquilo que eu estava ouvindo. Porque imagina o Marcelo, né, com toda aquela aparência, né, dele de malandro, uma aparência orgulhosa, né, uma aparência de muita fama, né, tá ouvindo música de crente. Então, aquele dia o Senhor me constrangiu e eu botei o CD e comecei a aumentar um pouquinho assim, fiquei ouvindo, né, e a partir daquele dia o Senhor começou a operar na minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia. Aí os irmãos foram lá em casa, né? Levaram violão, tocaram alguns louvores lá em casa e compartilharam a palavra. Perguntaram para mim se eu queria que eles voltassem novamente. Eu disse que sim, né? Porque eu estava num momento muito mal ainda, né? Porque eu estava recém no começo, estava começando a aprender, né, o que Deus estava querendo fazer na minha vida. E aí eu comecei a me sentir muito desanimado, sabe? Porque eu não podia sair mais, eu estava só dentro de casa. Eu não podia sair porque eu não podia quase caminhar. E eu também não podia botar a minha cabeça no sol, porque eu estava com uma quebradura aqui na cabeça, né? Traumatismo craniano. E eu não podia sair, eu ficava só dentro de casa, só dentro do meu quarto. Eu comecei a ficar com depressão, comecei a ficar depressivo. E aí eu comecei a me achar um inútil, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Sofri um acidente, eu achava que eu era um bom motorista, achava que tudo que eu fazia era muito bom. E agora eu estou nessa condição, o que vai ser de mim agora, né? Isso tudo era o próprio inimigo, né? Me trazendo, me acusando a minha vida, né? Me botando para baixo. Mas o Senhor estava ali. Eu já tinha confessado Jesus, né, como meu Senhor. Já tinha feito a oração do novo nascimento. Espiritualmente, Deus já estava operando na minha vida. Mas aí o Senhor começou a trazer os irmãos começaram a fazer. Aí logo foi aberto um grupo familiar lá na casa da mãe. Os irmãos começaram a ir lá. E eu comecei a ler a palavra. Daqui um pouco eles me convidavam para mim sair. Mano, né, como a mãe me chama, mano, vamos junto lá pescar, vamos junto lá pro rio tomar um banho, vamos junto lá pro CTG, né, não sei para onde que ela me convidava sempre. E eu dizia, não, mãe, eu quero ficar em casa, eu quero ficar lendo a palavra. Até que um dia começaram a me chamar de fanático, né, e aí eu comecei a ficar preocupado, né, enquanto a isso. Mas como assim fanático, né? Aí até que o Senhor me trouxe a revelação, né, de que antes eu me alimentava das coisas do mundo e agora eu estava me alimentando das coisas dele, né? E para que eu pudesse ter uma nova vida somente pela palavra, não teria outra forma. E ali Deus começou a me trazer essa revelação de que eu tinha que me alimentar, se eu queria realmente ter uma vida em paz, se eu quisesse que meu coração tivesse preenchido, né, com Deus, eu teria que buscar a palavra. Até que um dia os irmãos pregaram para mim o batismo e eu me endureci um pouquinho, sabe, assim, no batismo. Endureci um pouco, assim, né, pensei, mas e agora? Será que eu não vou poder ir para lugar nenhum? Será que não vou poder cortar o cabelo mais? Será que eu não vou poder fazer a barba mais, sabe? E então aquilo começou a se criar um empecilho, né? Porque o inimigo sempre quer colocar um empecilho em toda a obra que Cristo quer fazer na nossa vida. E essa é a visão que muitas vezes muitas pessoas têm, né, da igreja do Senhor Jesus Cristo, da palavra. Muitas pessoas acham que quando tu busca o Senhor, que tu te batiza, tu não pode ir a lugar nenhum. Tu pode ir. O Senhor diz que para nós, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Mas é o Senhor que vai nos mudando, é o Senhor que vai nos dando discernimento de onde nós vamos, de onde nós não vamos. Tudo é com o tempo do Senhor. Então, passou mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos, em fevereiro de 2009, eu aceitei o batismo, né? Vim aqui em Santa Cruz e os irmãos me colocaram ali, no momento ali na piscina, né? E eu acabei sendo batizado em nome de Jesus. E a partir dali a minha vida começou a mudar, né? Ela começou a ser uma vida diferente, onde eu comecei a sentir alegria em outras coisas que eu não sentia antes. Comecei a ter alegria com meus irmãos, comecei a ter comunhão com os irmãos, comecei a buscar o Senhor Jesus, comecei a ler a palavra, comecei a buscar as apostilas. O Senhor começou a me usar para evangelizar. Várias coisas começaram a mudar, sabe, na minha vida, na minha família. O Senhor me deu um casamento, né, que até então, para mim, para os meus olhos naturais, era impossível eu, Marcelo, né, me casar, porque antes eu tinha na minha mente, né, que eu deveria ter as pessoas somente no momento que elas fizessem as coisas para mim. No momento que elas começassem a me incomodar, eu já trocava. Ou elas me trocavam, né, quando eu começava a incomodar. Então, a partir daquele momento, isso começou a se transformar dentro de mim. E isso não é uma obra humana, isso é uma obra de Deus. É uma obra que Deus faz na minha vida e na vida dos irmãos, de mudar o nosso íntimo, né, de mudar os nossos pareceres, as nossas vontades, as nossas emoções. Porque senão até hoje, se o Senhor Jesus não tivesse entrado na minha vida, talvez eu estava usando droga até hoje, talvez eu estaria bebendo até hoje, estaria fumando até hoje, né? Mas o Senhor veio e supriu aquela carência, sabe, que estava no meu coração, aquele buraco, né? Aquele buraco insaciável que estava no meu coração, que somente o Senhor pode operar. E o Senhor começou a operar assim maravilhas, né? Que nem esse acidente foi pela dor, né, que eu vim para o Senhor. Mas eu vejo que hoje foi o amor de Deus sobre a minha vida. Porque até então eu tinha um coração endurecidíssimo, né? Eu nem conhecia a palavra, não gostaria talvez nem que alguém viesse pregar a palavra para mim, mas Deus soube, né, como ganhar o vaso para Ele. E eu creio assim que é dessa forma que nós devemos pensar. Devemos pensar sempre que tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E nós como jovens, né, hoje, se nós não buscarmos a palavra do Senhor, nós vamos acabar vamos andar que nem bêbados por aí, vamos acabar trabalhando nas coisas, vamos achar que daqui um pouco eu estou com um diploma na minha mão, aquilo vai ser a coisa mais importante na minha vida. Mas e depois? E a minha família? E o meu trabalho? Né? E os meus amigos? Como é que vai ser depois que eu tiver com o meu diploma na mão? Será que aquilo vai suprir a carência que eu tenho no meu coração? Será que quando eu arrumar um emprego que eu ganhe muito bem, será que aquilo vai suprir a carência que está no meu coração? Eu já tive algumas experiências assim, né? De deixar de um serviço porque aquilo estava sendo um empecilho para mim buscar o Senhor. Claro que os irmãos não devem deixar os seus serviços, né, circular, mas eu na época senti isso de Deus. Mas Deus logo me arrumou outro serviço, né? Onde eu tive tempo, onde o Senhor me colocou como líder na época de grupo familiar, e aquilo acabou sendo bênção para mim, né? Porque logo depois o Senhor arrumou outro serviço melhor ainda, onde eu tinha mais tempo, né, de buscar as coisas de Deus. E assim tem sido a minha caminhada com o Senhor. Então, hoje eu moro na cidade de Santa Cruz do Sul, né? E isso foi uma obra tão grande, porque eu não imaginaria que eu iria estar morando aqui nessa cidade, né? Novamente, né? Porque lá em Vale do Sol, para mim, era maravilhoso, né? Porque eu tinha a minha família lá, tinha os parentes, tudo que eu precisava, naturalmente, ali eu tinha uma boa morada, né? Naturalmente, tinha tudo lá. Tinha os grupos familiares lá, tem os grupos familiares lá também, tem irmãos lá também, mas Deus quis me trazer para cá. Então eu vim para a cidade de Santa Cruz por amor ao Senhor, por amor às coisas de Deus, porque Deus me colocou aqui para mim ser líder
exército, né? Que até então, antes eu não sabia o que era, hoje eu já tenho discernimento, né? Do que é. Então Deus quer me usar aqui nessa cidade e o Senhor me trouxe para cá. E isso foi uma obra maravilhosa na minha vida. Amém. Para nós terminar então esse programa, gostaria que o irmão comentasse um pouco sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido sobre os materiais, né? De vender de porta em porta, como que Deus trouxe isso, como experiências, né? Como está sendo fazer, porque é muito importante, né? Nós levarmos, assim como nós recebemos o material que nos edificou, que nos ajudou, assim também nós precisamos levar esse material, né? Amém. Eu sempre vi assim, né? O Senhor diz que a gente tem ministérios, né? Quando a gente é chamado para o Senhor. E eu sempre vi em mim assim muito desenvolvida essa área de evangelismo, sabe? Então eu comecei a receber do Senhor assim uma vontade de levar esse material para as outras pessoas, né? O material da igreja do Senhor Jesus Cristo, da editora Ventosul, esse material para que as pessoas pudessem conhecer a obra do Senhor. E eu já fazia isso antes, assim, levava nos grupos familiares o material para os irmãos, oferecia para eles. Também dei muito material, né? Quando eu comecei a buscar o Senhor, dava material, prestava para os irmãos material para que as pessoas pudessem ouvir. Também para os incrédulos, né? No meu trabalho também. E agora, há pouco tempo, eu assim senti do Senhor de conversar com o irmão aqui, o presbítero Flávio, de pegar algum material dele e levar para os grupos familiares, né? Levar também para o meu trabalho, lá onde eu estava trabalhando, e vendê-la para eles, oferecer para eles, mostrar para eles esse material, que é um material de cura, de libertação. E a gente está fazendo esse serviço aqui em Santa Cruz, eu estou fazendo junto com o irmão Elton, né? A gente está fazendo esse trabalho de chegar de porta em porta. A gente tem tido muitas experiências assim, sabe? Porque não é só o material que a gente está levando, mas a gente vê as pessoas se abrindo assim, sabe? Para nós, assim, dizendo que elas estão com muito sofrimento e que já tiveram em alguns lugares e aquilo não resolveu. E a gente está fazendo esse trabalho também, daí a gente pega o número de telefone dessas pessoas, o endereço, daí a gente volta lá novamente, pergunta como é que está, sabe? Até esses dias a gente teve uma experiência que a gente chegou na casa de uma pessoa e ela se abriu e disse que a gente mostrou um material para ela e ela olhou o Livre-se da Depressão, a apostila, e ela disse: não, eu quero ficar com essa apostila, só que eu não tenho dinheiro agora, mas vocês voltem aí no final de semana que eu tenho dinheiro daí. E aí eu senti do Senhor, sabe, de fazer uma oração do novo nascimento com ela e deixei um CD para ela de salvação. E aí ela ouviu aquele CD e aí o irmão Elton foi lá e o irmão disse: bah, irmão, ela se abriu lá e disse que é para nós ir lá novamente. Ela disse que aquilo ela nunca tinha ouvido, foi Deus falando com ela, ela sentiu Deus falando com ela. E aí nós tinha passado antes um pouquinho na casa de outra pessoa, que são vizinhas, né? E aí essa pessoa, depois que a gente também queria comprar o material, o irmão Elton foi lá levar o material para essa pessoa. Ela disse: ah, vocês deram um CD para a minha vizinha lá, né? E vocês não deram um CD para mim. Aí o irmão pegou e deu um CD para ela, né? Então tu vê como é importante, né, a gente vender o material do Senhor, colocar esse material, esse alimento para as pessoas, porque as pessoas não têm esse material, né? A gente fez uma visita agora na sexta-feira para uma denominação assim de levar esse material num grupo deles, né, como se fosse um grupo familiar, mais ou menos tinham de 20 a 30 pessoas lá, e eles mesmos falaram, né, que está muito difícil de conseguir material. Está muito difícil de conseguir um material que fale da palavra de Deus. E aí a gente disse para eles, né, que aquilo que eles quisessem era só contatar a nós, né, que a gente daria esse material para eles. E aí a gente fez a apresentação do material lá para eles e eles acabaram praticamente assim, olha, compraram bastante, né. Então o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, né? Está nos expondo bastante, né? Porque a gente não gosta muito de se expor, né? Que o velho homem não gosta de se expor,
para fazer as coisas de Deus, mas Deus está operando dentro de nós, né, primeiramente, para que a gente venha fazer esse trabalho, né? Porque a gente, na verdade, não sabe fazer isso, é Deus que faz através de nós. E eu não tenho intrepidez de chegar nas casas e oferecer esse material. O que eu vou falar para as pessoas? Mas Deus nos usa, Deus sabe como fazer as coisas, né? Então eu tenho glorificado o nome do Senhor por tudo que Deus está fazendo através do material, está fazendo com as coletâneas apostólicas na minha vida, na vida de muitos irmãos. E eu glorifico o Senhor, né, porque isso é o próprio Espírito que está fazendo. Eu creio assim que todos os irmãos que são jovens, os irmãos que estão começando a vida da igreja, os irmãos que já estão há mais tempo, devem se apegar ao material do Senhor como apoio da palavra. Porque é isso que vai dar um crescimento, né? Porque daqui a um pouco, eu não sei, alguma área que eu estou sofrendo, mas eu leio na Bíblia, mas não entendo. Daqui a um pouco eu pego o material e leio o material, e o material me leva para os versículos e me dá um entendimento, e o Senhor vem, opera dentro de mim e me cura. Amém? Então, que todos nós venhamos ser coautores, né, da palavra de Deus, do material, porque isso edifica muito, né, tanto a nós como as pessoas que vão receber. E não importa se isso é algo formal já, que você vai ganhar financeiramente também, mas todos nós devemos fazer esse trabalho de levar esse material, de oferecer nos grupos familiares, né, para as pessoas que nós fazemos terapia. Qualquer pessoa que chega a nós, nós podemos passar, e isso pode ser de grande edificação, porque ela necessita, né? Todos nós precisamos da palavra do Senhor. Então, agradeço a presença do irmão aqui de estar compartilhando conosco, que Deus possa prosperar e abençoar esse trabalho, né? De estar levando a palavra do Senhor e trazendo esse crescimento de vida, né? Nós ficamos por aqui, irmãos, que Deus abençoe você. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.